Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Estamos hoje cumprindo o que prometemos, terceiro capítulo, terceiro episódio, terceira reflexão do livro de Daniel. Então abra comigo hoje Daniel capítulo 3 e eu vou rapidamente, enquanto você abre, te dar um parecer daquilo que já falamos nos últimos 2 domingos. Temos capítulo 1, onde ali o foco principal é a chegada de Daniel com seus amigos exilados, momento onde Nabucodonosor ele traz o povo de Judá, os utensílios do templo para o seu reinado ali na Babilônia, e Daniel e seus amigos são levados como alunos da faculdade da Babilônia. E capítulo 2, nós falamos no domingo passado, é o episódio onde Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho está o perturbando grandemente. A perturbação faz com que ele lance decretos para que então sejam mortos todos os sábios, todos os encantadores, porque ninguém pode interpretar e nem revelar o que ele sonhou. E Daniel, à luz da oração e da adoração em casa com seus amigos, em um pequeno grupo de oração, Deus dá a eles a graça de não só interpretar o sonho, mas de saber o que Nabucodonosor sonhou. Então Nabucodonosor tem o seu sonho revelado e interpretado. E Nabucodonosor, então, fica tão feliz que se prostra diante de Daniel e reconhece que o Deus de Daniel é o Rei dos Reis. Falamos isso domingo retrasado e domingo passado. E lembrar você que nossa intenção com essa série de mensagens é comprovar biblicamente que o que Daniel enfrentou e viveu na Babilônia não apenas aconteceu na história, mas o livro de Daniel é para nos mostrar aquilo que sempre acontece. Aconteceu antes da Babilônia, acontece após a Babilônia e acontece nos dias de hoje. O quê? Por trás da Babilônia há um espírito demoníaco. Um espírito que chamamos de, nesse livro aqui, um espírito babilônico, que é o espírito da cultura, que vai tentar treinar, vai tentar, vai colocar escravidão e medo e impor as suas normas, a sua cultura, para que então as pessoas não vivam à luz do reino de Cristo. A ideia que temos aqui lendo Daniel é mostrar a você biblicamente que há 2 reinos. Há o reino de Cristo, o reino verdadeiro, e há o reino falso, o reino babilônico, o reino deste mundo. É um reino falsificado. É isso que estamos compartilhando e falando aqui nesses domingos na série de mensagens. Estamos no capítulo 3. Do capítulo 1 ao capítulo 2 se passam em média 3 anos. Do capítulo 2 ao capítulo 3 de hoje se passam em média 17 anos. Ou seja, do capítulo 1, da chegada de Daniel na Babilônia, até o capítulo 3, que falaremos hoje, tem em média 20 anos de distância, uma janela. Então, no que vamos ler hoje, possivelmente Daniel e seus amigos têm em média 30 e poucos anos de idade, ok? Então vamos abrir Daniel 3, do versículo 1 em diante. O tema que vamos tratar hoje, neste domingo, falando sobre a história da fornalha, encontre Jesus em sua fornalha ardente. Lembrar você que Daniel está vivendo um tempo ali na Babilônia, vivendo uma história, vivendo uma realidade que ele não escolheu. Eu creio que Daniel, no seu ensino fundamental, no 3º ano, no 4º, 5º ano, quando a sua professora perguntou: Daniel, o que você deseja ser quando você for adulto? Eu creio que ele não pensou de assim: professora, quando eu crescer, eu quero ser escravo na Babilônia. Olha, eu quero ser exilado da minha terra, ser arrancado da minha família, da minha religião. Eu quero ser colocado em uma faculdade que prega aquilo que os meus pais não me ensinaram. Olha, o meu sonho é ser eunuco, meu sonho é ser castrado e servir a Nabucodonosor. Certamente não foi isso que Daniel e seus amigos escolheram para a sua vida. Então você perceba que uma coisa que aprendemos também em todo o livro é o que vamos fazer ou como vamos responder quando nós não tivermos ou não estivermos vivendo a vida que planejamos. É importante dizermos isso porque possivelmente você não vai alcançar plenamente o tipo de vida que você escolheu. Possivelmente você não vai conseguir alcançar plenamente o estilo, o padrão, a forma, o jeito da vida que você escolheu. A pergunta que temos em todo o livro de Daniel é: como nós vamos responder neste mundo, na cultura, quando nós estivermos vivendo uma realidade de vida que nós não planejamos, que nós não pensamos, que nós não gostaríamos?
Daniel responde de forma fiel, Daniel responde de forma correta diante do reino de Cristo, o reino verdadeiro. Então, lendo hoje Daniel 3, versículo 1 em diante, eu vou começar do versículo 1 ao 3 e falar aquilo que estamos repetindo. Também no capítulo 3 nós temos a história da fornalha e temos já aí no versículo 1 e 3 sobre um rei e um reino falsificado. Vamos ler Daniel 3, versículo 1 em diante, vai dizer assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 de centímetro de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles quem? Os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Algumas observações aqui. A primeira é a ideia de Nabucodonosor de construir um reino falso. E Nabucodonosor tem essa instituição, é como se ele instituísse uma parada militar. Não tem 7 de setembro, aonde a nação brasileira para. Nabucodonosor aqui no texto vai dizer que ele fez uma estátua de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu uma planície de Dura. Observe aqui, vamos supor, ou pense comigo, nós temos hoje, nossa realidade, muitos prédios, muitas construções elevadas, mas de uma época onde todos praticamente moravam na planície. Não tinham edifícios, prédios residenciais, condomínios fechados de 20 metros de 20 andares. Todos moravam em uma planície. Ou seja, essa estátua podia ser vista de muito longe. Era um grande monumento. E diz que ele fez uma parada militar praticamente. Todos deveriam parar e se erguer diante dessa imagem. Interessante aqui é que o texto vai dizer que existiam os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados. Eu procurei muitos comentários sobre esse texto e quase que unanimemente os comentaristas vão dizer que não tem saber muito bem o que esses caras faziam. Ou seja, seja bem-vindo ao governo dentro dessa época que tinham muitos cargos e, na verdade, ninguém sabe o que eles faziam. Aqui já acontecia na cultura da Babilônia. Mas vai dizer que ele ergueu e todos deveriam assistir, todos deveriam estar dedicados à imagem de Nabucodonosor. Ele quer criar um reino falsificado. Uma das intenções de Nabucodonosor aqui é erguer uma imagem para conseguir com seu reinado unificar política e religião. Uma das intenções dele é colocar a religião sob o domínio político. O que muitas vezes acontece com esse espírito e cultura babilônica é que homens vão se levantar e de alguma forma vão tentar colocar a religião debaixo da política, para que então a política diga à religião o que fazer e o que não fazer. Lembrando a você que nós temos aqui, pelo menos, o povo de Judá que foi exilado e outros povos, possivelmente. O que Nabucodonosor está fazendo eu que sou o governante, o rei, junto com os meus governantes, prefeitos, governadores, nós estamos instituindo uma religião, e não importa qual é a sua. Você deve se prostrar diante da nossa religião. Sabe o que é isso? É esse espírito babilônico que vai tentar fazer com que a religião não tenha mais liberdade para se expressar. Que as pessoas não tenham mais liberdade para expressar ao seu Deus a sua fé, mas sejam obrigados a se curvarem diante de uma imagem, diante de uma religião que a política instituiu. É isso que Nabucodonosor está fazendo. É um rei falsificado impondo um reinado falsificado. Lembrar você, lemos na semana passada, o que Daniel vai revelar a Nabucodonosor, o que significava o seu sonho. Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua
cabeça de ouro, troncos e braços de prata, cinturas e pernas de bronze e pés de ferro. Daniel vai dizer, Nabucodonosor, o seu sonho significa o seguinte, o seu reinado, cabeça de ouro, ele vai passar. E o reinado medo-persa, que é inferior ao seu, vai vencer o seu reinado, mesmo sendo de prata. E um reinado de bronze, representando aqui a Grécia, por meio de Alexandre o Grande, vai conquistar também os medo-persas e vai estabelecer. Mas virá um reinado de ferro, e misturado com argila, falamos sobre isso domingo passado, que é o reinado romano, que vai derrotar Alexandre o Grande e o seu império. Porque é por meio do Império Romano, Daniel vai dizer, que uma pedra que rolará sem a ajuda de mãos humanas vai derrubar a estátua e vai se firmar e com a montanha vai encher a terra. Daniel dá para Nabucodonosor uma profecia. Olha, Nabucodonosor, tem um reino, tem um rei, que é o Senhor Jesus, que vai desbancar os reinos, porque o reino dele é o verdadeiro, ele é o rei verdadeiro, todos os demais são falsos e vão passar, mas o dele vai derrotar a todos os reinos e vai se estabelecer e vai encher a terra. Observe que o Nabucodonosor institui aqui uma nova religião com a sua imagem para ser adorado. Uma das coisas que ele está fazendo é trabalhar para que não se cumpra a profecia de Daniel 2. A profecia então de que Cristo vai estabelecer o seu reino através do Império Romano. O que Nabucodonosor está querendo fazer é impedir que venham os medo-persas, a Grécia, Roma e Jesus Cristo venha na história. Porque Nabucodonosor é aquele tipo de gente que sempre vai tentar criar na história um reino eterno. Nabucodonosor representa aquele tipo de gente que quer criar aqui na terra o seu reino, não quer que ele termine, quer fazer aqui na terra o seu próprio céu. E vale aqui lembrar, como tenho dito nos nossos encontros de domingo, nossos grupos pequenos de quarta-feira, que Nabucodonosor representa todos aqueles que não estão em Cristo, que não foram regenerados, que não tiveram o coração transformado, mas também representa o pecado que habita em todo o coração humano, o desejo de construir um reinado para si eterno, o desejo de construir para si um céu aqui na terra, um desejo de construir algo que Cristo não precise voltar, porque o que fizemos já nos basta. É isso que Nabucodonosor quer fazer o seu reino falso. Nabucodonosor ele quer ser Deus. Nabucodonosor ele quer mudar o futuro. Só que temos que lembrar que os planos de Deus eles jamais se frustram. Nabucodonosor tem um plano. Qual é o plano dele? Eu vou levantar uma imagem, vou levantar adoração a mim, eu vou construir um reino tão forte que os medo-persas não vão conseguir me vencer, como Daniel disse. E eu vou frustrar a vontade de Deus. O que acontece, isso nos lembra que na história o que acontece é que os medo-persas vencem Nabucodonosor e assim se dá em toda a história. Sabe o que é isso? Falamos no domingo passado. Deus está no controle de quem está no controle. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Jamais esqueça disso. Nabucodonosor tentou fazer uma história contrária ao plano de Deus que lhe beneficiava. Nós, muitas vezes, teremos fazer para nós a nossa história que nos beneficia. Mas vale-nos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus nunca frustra. Deus é um Deus que não pode ser vencido com a sua vontade. O que ele planejou, o que ele desejou, vai se cumprir. E não é Nabucodonosor ou nenhum outro rei que pode mudar isso. Agora, espírito babilônico não está só presente essa ideia de levantar uma imagem, de levantar um reinado que perpetue, que mude o plano de Deus. Isso não está presente na Babilônia, como estamos dizendo. Esse é um espírito que acontece antes da Babilônia e continua acontecendo. Por exemplo, nós temos em Gênesis 10, versículo 8, vai falar sobre o primeiro homem da face da terra, com muito poder, um homem chamado Nimrod. Nimrod vai dizer o versículo 8 de Gênesis 10, que foi o primeiro homem poderoso da face da terra. O que ele faz no capítulo 11, ele consegue reunir o povo e construir Babel, a grande torre de Babel, aonde depois foi instituída a Babilônia. Antes da Nabucodonosor, os homens já queriam fazer os seus reinos eternos, fazer a sua história, construir para si um grande monumento, uma grande imagem. No mesmo lugar de Babel, agora chamado Sinear, Nabucodonosor vai levantar para si uma imagem,
para construir o seu falso reino, o seu falso senhorio. Agora, vale nos lembrar que não só aqueles que não estão em Cristo vão trabalhar para construir o seu reino ou vão se prostrar a outras coisas e deuses falsos no lugar do Senhor. Podemos voltar e lembrar em Êxodo 32, aonde Moisés sai um pouco e vai dizer que o povo reúne o ouro, as pratas que trouxeram do Egito, e o povo vai levantar para si um bezerro de ouro. Isso vale dizer que também para os cristãos, o pecado que habita em nós, seremos tentados a construir para nós os nossos falsos deuses, para que então se cumpra a nossa vontade, para que então nosso reino próprio se perpetue. Só que tenha muito cuidado, como falamos domingo passado em Daniel 2, tudo aquilo que é construído fora da pedra angular vai ser derrubado. 3 coisas importantes aqui nesses versículos. Primeiro, somente o verdadeiro rei conhece e controla o futuro. Nabucodonosor não pode controlar o futuro, o presidente não pode controlar o futuro, ninguém pode controlar o futuro. Só o verdadeiro rei conhece e controla a história. Então, descanse nele e se coloque sob o reinado e senhorio de Jesus Cristo. Segunda coisa, todo mundo quer ser um rei com um reino onde eles têm um controle. Todo mundo quer ser um tipo de rei, um tipo de pessoa que vai conseguir fazer o seu reino, que consiga controlar. Tem pessoas que tentam agir de controle no trabalho. Aí não consegue controlar os funcionários, os amigos de trabalho. Aí chegam em casa frustrados, eles querem controlar a esposa, o marido e os filhos. Não conseguindo, eles vão tentar controlar as pessoas na igreja. Sim, acredite. Tem gente que quer controlar os irmãos na igreja. Tem pastor que não conseguiu controlar a esposa, quer controlar o membro da igreja. Tem obreiros, diáconos, que não conseguiram controlar o amigo do trabalho e querem controlar as pessoas da igreja. Esse é um desejo que há em nós de fabricarmos um reino onde nós temos total controle. Terceira coisa que aprendemos é que pessoas que não conhecem a Deus acabam adorando pessoas. Lembrar você que aqui na Babilônia não existem apenas Daniel e 3 amigos cristãos que confessam de lábios ou adoram a Yahvé, Deus eterno, o Senhor Jesus. Todos aqui, em média, mais ou menos, 300 mil pessoas estão prostradas diante da imagem da Nabucodonosor. E observe que, vamos ler mais na frente, que apenas os amigos de Daniel não se prostram. Isso quer dizer que todos os outros judeus cristãos se prostraram. Isso vai nos dizer que todas as pessoas que não conhecem a Deus acabam adorando pessoas. A segunda coisa, do versículo 4 ao 7, temos aqui uma instituição de uma adoração falsa por parte de Nabucodonosor. Olha o que o texto vai dizer. Então, o arauto proclamou em alta voz. Quem é esse arauto? Arauto, ele é o mensageiro. Arauto, ele é o pregador. Ele é o falso pregador. Diz que esse camarada proclamou em alta voz. Está pregando. Esta é a ordem que lhes é dada. Os homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música. O que é isso aqui? Vou dar uma pausa aqui. Isso aqui é uma instituição de uma banda de adoração. Aqui o diabo, Nabucodonosor, o espírito babilônico, está produzindo uma falsa adoração. Está chamando músicos, trombetas, pífaro, cítara, harpa, saltério, gente de música para levantar uma adoração falsa, porque é uma adoração a uma imagem, a um Deus falso. Então esse arauto, esse pregador, convida de alto e bom som para que a banda comece a tocar. Por que nós temos na igreja, por exemplo, nosso ministério de música? Porque nós cremos que Deus criou a adoração e era desde antes da criação. E assim terminaremos nossos dias no céu de glória, adorando a Deus com os anjos, cantando, dizendo em uníssono, Santo, Santo é o Senhor. O diabo, ele falsifica tudo. A música de qualquer espécie não é criação de Satanás. Ele falsifica também uma falsa adoração
para os seus falsos deuses. E continua: prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, enquanto eu li eu pensava, esse cara que escreveu o livro de Daniel, ele deveria trabalhar uma loja de instrumentos musicais, porque é bem detalhista. O saltério de toda espécie de música. Os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Algumas coisas importantes aqui. Nabucodonosor institui uma falsa adoração a uma imagem que é um falso Deus. Aí você observa aqui, no final do texto, que a ordem, o decreto do rei, é que ao ouvir o som da trombeta, diz que as pessoas de todas as nações, os povos e as línguas deveriam se prostrar em terra e adorar aquela imagem. Então aqui, sinal de mau uso ou uso de direitos autorais. Sinal aqui que nada mais está fazendo aqui do que uma falsa adoração. Porque é que o texto vai dizer é que o que Nabucodonosor quer simplesmente é ser Jesus Cristo. Ele é um falso Cristo. Ele é um falso rei de um falso reino. Se você olhar esse texto, ele nos lembra exatamente a Apocalipse 7, versículo 9, que vai dizer que diante do Cordeiro, diante de Cristo, irá se debruçar, irá se curvar, estará diante do grande Rei da Glória, gente de toda língua, todo povo, toda nação. Aqui, o que Nabucodonosor faz é instituir para si uma falsa adoração, instituir para si um falso reino e um falso senhorio. Mas observe que, ao contrário de Jesus, o grande rei Messias, Nabucodonosor, ele trabalha não com convite, não com proposição, mas com imposição. O que é imposição? Os falsos deuses, a religião, vai trabalhar com imposição, dizendo o seguinte: eu estou impondo a minha religião, eu estou impondo a minha fé, eu estou impondo a você que pratique essa religião e faça o que eu quero. Observe que esse falso reino, desses falsos deuses e ditadores que erguem a sua imagem, são aqueles que vão dizer assim: ou você se prostra diante de mim, ou você faz o que eu quero, ou você vai arcar com as consequências. A ideia de Nabucodonosor é o seguinte aqui: ou você se converte à minha religião política e à minha imagem, ou você morre. E isso não é apenas comum, não foi apenas comum lá na Babilônia. Isso acontece na história. Eu vou te dar alguns exemplos. Nós temos ainda hoje, na Coreia do Norte, uma instituição exatamente igual à de Nabucodonosor, aonde a política impõe uma religião para o povo. Então criam assim uma imagem religiosa política de um homem, de um ditador que vai dizer: ou você se converte à nossa religião política, ou você é perseguido, você é caçado, você é morto. Assim é na Coreia do Norte. Mas não só isso. Nós temos em um pequeno país chamado Turquemenistão, o nome é difícil. Alô, alerta de uso de direitos autorais. Observe aqui uma linguagem onde esse aqui ele é, na verdade, o presidente da nação. Ele cria para si uma imagem onde ele próprio é ovacionado, adorado, sentado em um cavaleiro. Direitos autorais, já viu isso em algum lugar? Apocalipse. Quem virá sentado em um cavalo? Jesus Cristo. Sabe o que é isso? O tempo todo, espírito babilônico tentando impor na cultura falsos deuses, falsa religião e falsa adoração. Na China, a mesma coisa. Um trono onde há um imperador, um rei, um presidente, um ditador que vai dizer
esta é a imagem que vocês devem adorar, então adorem, ou vocês serão perseguidos. Se converta ou morra. Um outro monumento, no Iraque, o senhor Saddam Hussein. Quando as tropas americanas conseguiram conquistar, esse monumento já foi derrubado, já foi quebrado, devastado. Mas observe que o que Nabucodonosor faz não é nada único, porque o espírito babilônico, ele existe desde a queda de Satanás com seus demônios em concorrência falsa ao reinado do Messias, ao reinado do Senhor. Esses são apenas momentos históricos, apenas homens, ditadores, que vão impor por meio da política uma religião, se converta ou morra. E isso nunca vai acabar até que Cristo volte. E é sobre isso que Daniel está nos ensinando, nos falando. Porque todos nós corremos o risco de praticarmos tais coisas. O que esses ditadores estão fazendo é o seguinte: ou você obedece, se converte ou morre. Mas vale lembrar que você pode obrigar uma pessoa a obedecer, mas você não pode obrigar uma pessoa a amar. Jesus trabalha com um reino onde não é uma imposição, é uma proposição. Cristo propõe uma volta ao reino de Cristo. Não só propõe, mas com graça e misericórdia ele vai à cruz do Calvário. Ele morre, ele é enterrado, ele ressuscita. É um convite de volta para casa. É como aquele pai da parábola do filho pródigo, aonde o pai constantemente, todo dia, vai à porteira e aguarda o filho voltar. O sangue do Cordeiro nos restaura, nos salva, nos compra de volta. Cristo não nos obriga a obedecê-lo. Cristo não nos obriga a amá-lo. A religião vai te obrigar a obedecer. Ou você faz o que um ditador ou imperador quer, ou você morre. Não é assim que o Evangelho de Cristo funciona. Não é assim que Cristo fez por cada um de nós. Vale lembrar que Daniel e seus amigos, eles não odiavam Nabucodonosor. Daniel e seus amigos não odiavam a Babilônia. Eles não queriam estar lá, mas entenderam que eles eram missionários naquele lugar para levar aqueles homens e mulheres o verdadeiro reino de Jesus, aonde havia um falso reinado, aonde havia falsos deuses. Eles se colocaram para levarem o verdadeiro reinado e senhorio de Jesus Cristo. Terceira coisa que aprendemos, olhando o versículo 11 ao 15, é que agora vai acontecer a tentativa de Nabucodonosor, de um reinado falso, de implementar um falsificado inferno. Olha o versículo 8 em diante que vai dizer assim: nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que tudo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus, eu quero parar aqui. Eu não sei se isso te lembra alguma coisa, mas sempre acontece isso. As pessoas vão dizer: quem são esses caras? Os governantes, os prefeitos, dizendo assim: rei, tem alguns judeus que não querem adorar a sua religião, que não querem se prostrar diante da religião política que o Senhor instituiu. Isso me lembra a Alemanha nazista. Isso me lembra Hitler. Hitler, ele é uma cópia, uma nova investida de Satanás com seu reino falsificado. Hitler faz a mesma coisa. É como se aqui a história de Hitler ecoasse Daniel. Possivelmente, alguém chegou para Hitler e falou assim: Senhor, há alguns judeus dando problema. Eles não querem se curvar diante da sua ditadura, diante da sua religião política. Eles não querem fazer o que o Senhor quer. Então faça o quê? Coloque fogo neles. Queime-os, mate-os. E o genocídio aconteceu na Alemanha ainda antiga. Voltando ao texto, o Senhor instituiu para que então quem adorasse fosse atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província, ele é direto, está falando sobre Daniel e seus amigos.
Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqui temos um inferno falsificado de Nabucodonosor, propiciando um pagamento para aqueles que não obedecerem. E o texto continua. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor lhes disse a seguinte coisa: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Eu quero dar uma pausa aqui. Observe o que Nabucodonosor está fazendo. Ele deu um decreto para que todos aqueles que não se prostrarem morressem. Nabucodonosor, ao saber que eles não estão se prostrando, me parece que ele dá para esses 3 homens uma segunda chance. Mas era assim: olha, vocês não estão se prostrando, cara. Eu vou tocar de novo a música. Amanhã, quando vocês aparecerem, é bom que vocês se prostrem. Façam isso. Nabucodonosor dá para eles uma segunda chance. Sabe por quê? Nabucodonosor também é aquele tipo de pessoa que tem sempre um interesse por trás daquilo que faz. Eles sabem que esses 3 jovens são preciosos para o reinado dele. Mas assim, cara, se vocês morrerem, não vai ser legal. Então, amanhã, por favor, se prostrem. Nabucodonosor é o tipo de gente que joga dos 2 lados, ok? E ele continua. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. A pergunta: que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Nabucodonosor diz o seguinte: eu criei o inferno, eu sou Deus, tenho o meu reinado, tenho a religião que implementei, e se você não adorar, você vai arder em chamas. Sabe o que é isso? Uma implementação de um falso inferno, de uma falsa condenação. A condenação existe, mas o reino babilônico vai falsificar o reino de Cristo. Agora, uma pergunta aqui que não quer calar. Até aqui, todo o capítulo, a pergunta é: aonde está Daniel? Já pensou nisso? Aonde está Daniel? Cadê Daniel? Eles disseram assim: olha, há judeus que não se prostraram. A pergunta que fazemos é: se ele disse que não se prostrou, foi Sadraque, Mesaque e Abednego, será que Daniel se prostrou? Se não está aqui, será que está prostrado? Primeira pergunta. A segunda pergunta é: se ele não se prostrou, cadê Daniel? 2 possibilidades que os comentaristas vão dizer. A primeira delas é que possivelmente Nabucodonosor enviou Daniel para uma missão política, enviou Daniel para fora da Babilônia para negócios estatais, negócios do governo. E por isso não está aqui. Talvez, a segunda possibilidade, ele não está aqui, é que Nabucodonosor, sabendo que ele não se prostraria, e Daniel é muito importante para o reinado de Nabucodonosor. Daniel tem 35 anos em média aqui. Nabucodonosor interpreta sonhos. Daniel interpreta sonhos. Daniel é alguém que está governando agora os sátrapas, em que está governando os encantadores. Se Daniel está aqui, diria Nabucodonosor: eu sei que ele não vai se prostrar. Eu conheço Daniel, ele não vai se prostrar. E se ele não se prostrar, eu vou ter que matá-lo. E eu não quero matar, ele é muito importante para mim. Então vou enviá-lo. Não sabemos o que aconteceu, mas de fato Daniel não está na cidade durante esse decreto. O que me faz dizer e pensar: se esses 3 jovens não se prostraram diante do reinado de Nabucodonosor, e Daniel não está presente, e Daniel é como um líder deles. Nós vemos no capítulo 2 que Daniel é quem os convida para orar, para revelar o sonho. Isso nos diz que temos a liderança de forma atuante, de forma agradável, de forma perfeita, de forma contundente, é quando o líder não está presente e os seus liderados fazem o que deve ser feito. Mesmo com Daniel ausente, esses 3 jovens não se curvaram.
Então, um recado para você, na Dia das Mães, você papai e mamãe. O seu trabalho como pai é trabalhar nos seus filhos, para que quando você não esteja presente, os seus filhos façam o que deve ser feito. É para quando os nossos filhos crescerem, eles sejam homens e mulheres que devem ser, à luz da palavra de Deus, mesmo quando não estiverem mais em casa, mesmo quando não estiverem mais sob a nossa tutela. É isso que esse texto nos ensina. Agora, por que que esses 3 jovens podem ser condenados e jogados em uma fornalha? Há aqui acusações sobre eles. 3 coisas que estão os acusando. Primeiro, desrespeito ao rei. O que é isso? Traição. Quem não adorar a minha imagem é um traidor. A segunda acusação é a acusação de terrorismo religioso. O que significa isso? Se você não adorar os nossos deuses, você será considerado um terrorista religioso. A terceira acusação é a acusação de serem manifestantes públicos, políticos religiosos. E todo ditador odeia manifestação pública. Todo ditador odeia manifestação contra a sua vontade. Quando eles não se curvam, eles estão se manifestando. E o rei fica muito furioso por conta disso. Ele vai trazer este inferno falsificado. Ele vai dizer: quem desobedecer será lançado no forno. É o inferno falsificado. Agora, a pergunta que fazemos é: aonde eles conseguiram esse forno? Será que a fornalha foi feita para esses homens? Será que a fornalha foi feita para quem não cumprisse o decreto? A verdade é que os comentaristas vão dizer que esse forno, que os jovens serão lançados, é um forno que existe por conta da imagem. Eles precisam derreter o ouro. Observe o seguinte: o ouro é trazido, por exemplo, utensílios do Judá, utensílios do templo do Senhor, são trazidos de outras nações. Agora, eles precisam derreter esse ouro para construir essa grande imagem. Então é feito um forno para que então esse ouro seja jogado. Então a imagem que você tem não é como muitos pensam, de repente, em desenho animado, mas é um local onde o ouro é jogado de cima para baixo, como se tivesse um buraco em cima de uma fornalha. Então o ouro é lançado em um grande caldeirão para que então o ouro seja derretido. E o que se diz é que para o ouro ser derretido precisa, em média, 2.000 graus Celsius, né, que diz. Lembrando a você que uma água ferve a 100 graus. Um ouro é derretido a 2.000 graus. É o calor que faz lá dentro. E Nabucodonosor, com esse forno construído para derreter o ouro, vai dizer: esse é o meu inferno pessoal. Ou você faz o que eu quero, ou você vai sofrer as consequências. E à luz disso, o texto vai dizer que eles serão lançados na fornalha. E o que veremos é que Nabucodonosor vai aumentar o calor, vai aumentar o calor, vai aumentar o calor, vai aumentar o calor. E esse calor é tão grande que não só tem condições de ferver uma água, tem condições de derreter um ouro. Quem não obedecer vai enfrentar esse tipo de coisa. Essa fornalha para nós aqui representa, nesse domingo, o calor que vão nos ameaçar lançar se nós não fizermos o que a cultura nos convida a fazer. Essa fornalha ainda existe nos dias de hoje. Essa fornalha nos diz que a cultura que vivemos vai nos dar o preço. Ou você se prostra diante dos nossos deuses, ou você faz o que nós, cultura babilônica, esperamos que você faça, ou você se prostra diante daquilo que colocamos diante de você, ou você vai passar por um grande calor, ou você vai ser provado no fogo. Isso nos diz, aqui lendo Daniel, que nós ainda hoje sempre seremos ameaçados e tentados com o calor da cultura. E precisamos nos posicionar. Se nós vamos dizer sim ao calor e vamos deixar para nos livrar do calor, do medo, da ameaça, vamos nos prostrar, nos dobrar, ou se nós vamos resistir até o final, como esses homens fizeram. Esses homens, eu quero que você imagine uma imagem aonde está a estátua, a imagem ali de pé, e ali existem pelo menos 300.000 pessoas prostradas.
Agora, se há 300 mil pessoas prostradas, quando 3 caras ficam em pé, chama atenção. Todos estão prostrados, mesmo 3 caras. E vale lembrar que não existiam apenas 3 caras cristãos, judeus. Haviam outros montes de judeus que criam em Yahvé, mas possivelmente mais de centenas de judeus cristãos, por conta do calor, por conta da pressão da Babilônia, se prostraram, menos esses 3 jovens. Isso nos ensina algumas coisas, pelo menos 2 coisas. A primeira delas é que às vezes ser piedoso será ficar sozinho. Às vezes ser fiel será ficar sozinho. Algumas vezes você vai ter que escolher entre ser fiel a Deus ou não ficar sozinho. Às vezes teremos que escolher entre fidelidade a Deus e um relacionamento. Teremos que escolher entre sermos fiéis a Deus e uma amizade. Teremos que escolher entre ser fiel a Deus e fazer o que todos estão fazendo. Algumas vezes ser fiel a Deus será ficar sozinhos, porque todos estão se curvando. Mas se eu for fiel a Deus, eu farei parte da minoria e algumas vezes ficarei sozinho. Mas nós temos que decidir. Seremos a maioria que juntos se curvará diante da cultura ou seremos a minoria que ficaremos sozinhos de pé, sendo fiel a Deus. A segunda coisa que essa história nos diz é que nós temos que responder a um medo do espírito da Babilônia com os frutos do espírito. Nabucodonosor impõe o seu medo, o seu pavor. Ou você se prostra, ou você será queimado. Ou você se curva, ou você vai passar mal na minha cultura. Observe que esses jovens conseguem vencer esse espírito de medo, de pavor, munidos, como tenho falado, do preenchimento do Espírito de Deus e fazendo uso dos frutos ou do fruto do Espírito, usando de humildade, paciência, longanimidade, domínio próprio. Eles não se apavoram, eles não saem por aí xingando a cultura, xingando Nabucodonosor, eles não saem por aí batendo as pessoas, eles usam o fruto do Espírito porque estão cheios do Espírito. Então observe aqui, em um tempo de isolamento, de pandemia, de decadência cultural, econômica, física, emocional, profissional, a forma de você conseguir vencer e resistir esse tempo é se você fazer uso do fruto do Espírito Santo. Agir na cultura de humildade. Agir diante da cultura opressora de sabedoria, discernimento e domínio próprio. É isso que esses jovens nos ensinam. E vale lembrar que esses jovens estão diante da fornalha de Nabucodonosor, mas eles sabem que existe uma fornalha um pouco pior. Uma das coisas que vai levar esses jovens a resistirem o medo imposto por Nabucodonosor é o temor do Senhor. Salomão vai dizer que é o princípio da sabedoria. Eles precisam decidir, eu temo Nabucodonosor ou temo a Deus? Porque eles sabem que o inferno de Nabucodonosor é falsificado. É o inferno que pode queimar sua pele, que pode sim te matar. Mas eles sabem que é o inferno pior. Eles sabem que se eles temerem a Deus e forem fiel a Deus, não há nada que o medo de Nabucodonosor possa fazer que seja maior do que aquilo que eles terão em Deus. E eu vou ler um texto que se cumpre em Lucas 12, versículo 4 e 5, vai dizer assim: eu lhes digo, meus amigos, quem diz isso? Cristo. Não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Jesus diz assim, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a sua alma. Temam antes aquele que pode matar o corpo e a alma e lançar no inferno. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se tivermos que escolher temer a Deus ou a cultura, tema a Deus. Seja fiel a Deus. A quarta coisa que aprendemos aqui do versículo 16 em diante é que esses 3 jovens estão diante de uma escolha. Eles devem escolher qual reino vão seguir e qual rei vão seguir. Versículo 16 vai dizer assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei a seguinte coisa:
Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso, mas tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Prossegue. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército, observem, não foi aqui os sábios aqui, não foram os encantadores, foram os caras fortes, parrudos, que malhavam na academia, os soldados. Agarrem esses caras, Sadraque, Mesaque e Abednego, e atirem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Então, algumas coisas aqui observar. Lembrar você que é uma fornalha que foi construída para poder derreter ouro. Aqui o texto é claro, diz que eles foram jogados e caíram na fornalha. Eles não entraram por uma portinha, como temos algumas vezes algumas imagens ou pinturas ou filmes, mas foram jogados, possivelmente de cima para baixo, e caíram. A ira de Nabucodonosor era tão grande que eles nem mesmo tiveram tempo de tirar as roupas. Lembra o sacrifício de Jesus? Ele foi despido, ele foi desnudo. Aqui Nabucodonosor está tão irado que ele não quer saber, não quer perder tempo tirando a roupa de ninguém. Vai de calção, vai de camisa, vai de boné, vai de short, mas joguem eles, aumentem a fornalha. Vale dizer que a fornalha, se estivesse no primeiro estágio, ainda assim era o suficiente para poder matar o corpo de 3 pessoas. Mas algumas coisas aqui vale a pena nós ressaltarmos. Que tudo se trata de adoração. Nabucodonosor está instituindo uma falsa adoração com um falso Deus, com um falso ministério de música, e ele quer que os jovens adorem a sua imagem. E os 3 jovens são categóricos. Nós não vamos adorar. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Mas se não nos livrar, nós não vamos adorar. Porque, meus irmãos, tudo se trata de adoração. O que a cultura vai querer fazer com você e comigo é nos levar a sermos adoradores de qualquer coisa menos de Jesus Cristo. O que falamos aqui no primeiro domingo foi quando os nomes desses jovens são trocados e eles têm a identidade trocada como adoradores de falsos deuses. Falamos que o diabo não está interessado se você vai seguir, o diabo não está interessado a que Deus falso você vai seguir, escolha, contanto que não seja Jesus Cristo. Tudo é questão de adoração. Vou lembrar você a instituição de Deus, dos mandamentos, aonde Deus vai dizer assim: não tenha para você outros deuses, não adore a ídolos, não faça outros deuses, não se curve diante de outros deuses. Nós temos 3 mandamentos que falam sobre adoração e outros que falam sobre a vida. Na verdade, os 10 mandamentos se cumprem nos 3 primeiros, porque se você não fizer de Cristo o seu Senhor e não adorar somente a Jesus, o mandamento vai dizer assim: não roube. Se você não fizer de Cristo o seu Senhor e não adorar somente a Cristo, você vai passar a adorar o dinheiro e você vai começar a roubar. Se você não fizer de Cristo o seu Senhor, você vai adorar o sexo e você vai adulterar. Se você não adorar a Cristo, você vai começar a adorar o prazer deste mundo e vai começar a cobiçar. Sabe o que é isso? Se você não adorar a Deus, todo o restante vai desandar. Então tudo é questão de adoração. Então aqui 6 coisas para nós falarmos coisas importantes sobre adoração. A primeira, nós não adoramos a Deus para obter resultados que nós queremos, mas nós adoramos para encontrar a vontade de Deus. Nós não adoramos a Deus para obter resultados, nós adoramos a Deus para encontrar a sua vontade. Observe que esses jovens vão dizer: Nabucodonosor, se Deus quiser nos livrar, nós o adoraremos. Mas se Ele não nos livrar, nós não te adoraremos, nós continuaremos adorando a Deus, porque nós não adoramos
para obter resultado. Nós adoramos a Ele para encontrar sua vontade. E se for da vontade dEle, você nos lançar, nos lance. Porque nós não queremos resultados, queremos a sua vontade. Isso nos diz, é como se hoje nós disséssemos assim: a Deus, eu sei que o Senhor pode curar a minha enfermidade, mas se o Senhor não me curar, eu vou te adorar. Deus, eu sei que o Senhor pode restaurar minha vida financeira. O Senhor pode, mas se o Senhor não fizer, eu vou te adorar. Deus, eu sei que o Senhor pode mudar a minha família e meu casamento. O Senhor pode, mas se o Senhor não fizer, eu vou te adorar. Deus, eu sei que o Senhor hoje pode trazer algo que eu tanto tenho querido e pedido, mas se o Senhor não fizer, eu vou te adorar. Não adore a Cristo para obter resultados. Adore-o para encontrar a sua vontade. A segunda coisa que aprendemos é: nós não escolhemos o sofrimento. Nós escolhemos a vontade de Deus, mesmo que isso inclua o sofrimento. Ora, esses 3 jovens não chegaram assim para Nabucodonosor. Nabucodonosor, me conte aí, se nós não o obedecermos, não nos prostrarmos, o que vai acontecer? Olha, vocês vão ser lançados na fornalha. É mesmo? Que barato, que legal. Estamos procurando uma oportunidade de sofrer. Não, eles não procuram sofrimento. Eles procuram a vontade de Deus, mesmo que isso inclua sofrimento. Eu vou lembrar que o Salmo 23 que vai dizer assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Não tem como você fazer um voo por cima do vale da morte e olhar a janelinha ou o vale. O salmista diz: eu preciso passar pelo vale. Sabe, nós não estamos procurando sofrimento. A fé cristã não é procurar sofrer, mas é procurar a vontade de Deus, mesmo quando isso incluir sofrimento, sabendo que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. A terceira coisa que aprendemos aqui é: se seu objetivo é conforto e facilidade, eventualmente você negará a Deus em algum momento. Algumas vezes seremos colocados entre conforto e facilidade e seremos fiéis a Deus. Esses 3 jovens, lembrar você, capítulo 2, capítulo 3, são em média 17 anos. 17 anos que eles foram instituídos como caras importantes no governo. Assumiram cargos. Eles tinham conforto, eles tinham poder político, eles tinham facilidades, quem sabe econômicas, reais. Agora, se eles não se prostrarem diante da imagem, eles vão trocar facilidade e conforto por fogo, incêndio, dor e sofrimento. O que isso nos diz que algumas vezes estaremos entre conforto e vontade de Deus. Conforto e vontade de Deus. Eu me arrisco a dizer que por muitas vezes nós negamos a Deus e escolhemos conforto e facilidade. Porque algumas vezes fazer vontade de Deus será abrir mão de conforto e de facilidade. Terceira coisa que aprendemos, quarta coisa, perdão. Se o seu objetivo é ser fiel a Jesus e ouvir: vinde, servo bom e fiel, conforto ou morte não são sua principal preocupação. Se o seu objetivo é ouvir da parte de Deus no último dia: ser bem-vindo, ó servo bom e fiel, receba a tua coroa, meu irmão, conforto ou morte não é a nossa principal preocupação. Se isso vai ser confortável ou se isso vai me causar sofrimento, minha preocupação principal não é essa, mas é ser fiel a Deus. E quinto, sempre aparecerá alguém que exija que você se incline, mas espere por Jesus. Sempre vai aparecer alguém, um sistema, uma oportunidade para você se inclinar, para você abrir mão de esperar a vontade de Deus. Mas pastor, às vezes a vontade de Deus demora, viu? Eu sei que demora. Às vezes, pastor, a resposta de Deus demora. Você sempre vai ter uma oportunidade que vai fazer uma proposta. Abra mão da espera da vontade de Deus. Se curve agora diante disso e resolva a sua vida. Mas não é isso que os amigos de Daniel fazem. Sexto e último. Deus te libertará da morte ou através da morte. Escute-me aqui. Quando temos na Bíblia a verdade do tipo que Deus nos livrará, não necessariamente Deus nos livrará da morte. Mas Deus também nos garante nos livrar por meio da morte de Cristo, da nossa própria morte. A questão nossa não é se vamos sofrer ou morrer, mas é a garantia que temos em Cristo. As pessoas pensam assim: mas pastor, por que Deus permitiu que meu pai morresse? Hoje,
nesses dias, há muitos familiares enterrando seus entes queridos, que foram infectados pelo coronavírus, Covid-19, que faleceram, idosos, grupo de risco, doentes. E quando as pessoas se perguntam, aonde está Deus? Meu pai era fiel. Escute-me aqui, Deus não prometeu te livrar sempre da morte. Ele pode te livrar da morte, mas pode ser que não te livre da morte, mas te livrará por meio da morte. Então, se você passar de pés limpos, passar de pé queimado, ou até chegar o dia em que Deus traga para a sua vida a ausência da existência neste plano para estar com Ele para sempre, saiba que o que Cristo fez na cruz do Calvário, a sua morte, é o que vale. Deus pode livrar o seu pai e a sua mãe de uma enfermidade, mas pode ser que não livre. Mas o que eles nos ensinam? Adore ao Senhor, porque Ele livrou o seu pai que estava em Cristo da morte eterna. E observamos que quando esses jovens saem da fornalha, o texto vai dizer que as suas cordas estão... eles saem de lá com as cordas arrebentadas, queimadas. As únicas coisas que queimaram nesses jovens foram as cordas. Isso vai dizer que a única coisa que queima de quem é fiel a Deus é aquilo que pertence à Babilônia. A única coisa que queima de verdade é aquilo que não pertence a Deus. Isso nos dá uma noção, e Daniel é um livro profético, de alguma forma apocalíptico, nos dá a noção que aqueles que são fiéis a Deus não queimarão nesta fornalha do inferno eterno. Só o que vai queimar são aqueles que se curvaram diante dos falsos deuses. Só quem vai queimar e arder são aqueles que fazem parte da Babilônia. As cordas faziam parte da Babilônia, os jovens não. Por isso só as cordas pegaram fogo. Só os incrédulos queimarão, os cristãos não queimarão no inferno. Vale lembrar que essa história aqui não é para ensinar que Deus livra da fornalha. É para ensinar que Deus está conosco na fornalha e para ensinar que aqueles que o Senhor elegeu, predestinou e separou não vão queimar no inferno, mas serão livrados e libertados dele por este quarto homem da fornalha. É sobre isso que o livro está falando. Quinta coisa, Daniel 24 ao 30, conta a história onde o verdadeiro rei aparece na fornalha. Vamos ler. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou. Percebe que ele gritou, ele ficou de longe. Ele não quer morrer. Sadraque, Mesaque, Abednego, servo de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, observe aqui o governo assistindo. Os caras com cargos que ninguém sabe para que serve. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Continua. Diz então Nabucodonosor: louvado seja quem? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas, a que prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto, ele disse, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Eu quero tirar aqui alguns ensinamentos. O primeiro deles é a aparição do próprio Cristo na fornalha. Não foi um anjo qualquer. Foi o próprio Cristo. É o que chamamos no Antigo Testamento de teofonia. É o que chamamos de teofania, na verdade. Eu tenho um e-book que eu escrevi só sobre isso. Todo momento no Antigo Testamento onde Cristo aparece. Jesus é aquele que vai ter com Adão e Eva no paraíso. Jesus é aquele terceiro homem, um dos 3 homens que aparece a Abraão.
Jesus é aquele que aparece e a Jacó luta com ele. Jesus é aquele que aparece na fornalha com os 3 homens. Quando a Bíblia diz, o anjo do Senhor é o Cristo, em uma aparição divina. Diz que aqui nesse momento Jesus vem estar com eles. Sabe o que nos diz? O Cristo verdadeiro, o Senhor verdadeiro do reinado verdadeiro, é aquele que vai estar com os seus filhos, aonde ninguém quer estar. É aquele que vai estar com um tipo de gente que ninguém quer estar. Nesse momento, ninguém quer entrar onde eles entraram, mas Jesus entra. Porque ele entra aonde ninguém quer entrar. Nesse momento, ninguém quer estar com eles naquele lugar, mas Jesus quer estar com eles. Porque Jesus, ele entra em um lugar que ninguém quer entrar e ele vem para pessoas que ninguém quer ir. Esse é o Jesus do nosso reino. Isaías 43, versículo 2 e 13 vai dizer a profecia desse momento. Olha o que Isaías vai dizer que vai se cumprir aqui. Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Posso agora ouvir um amém da sua casa? Isso é uma promessa não só para esses 3 jovens, essa é uma promessa para você, essa é uma promessa para mim. Quando você andar nesses lugares, quando for imposto a você pela cultura esse tipo de fogo, incêndio, calor, levando você a se prostrar, não tema, eu vou estar com você. Você não será queimado, você não será morto, eu estarei com você. Hebreus 11:34 vai dizer que Jesus é aquele que vai extinguir o poder do fogo em nossas vidas. Mas eu quero ressaltar algumas coisas aqui antes de nós terminarmos. Alguém vai dizer assim, louvado seja Deus porque Nabucodonosor se converteu. É erro, ele não se converteu. Nabucodonosor é o tipo de gente que quer sempre estar do lado de quem está vencendo. Ele vai dizer assim, adorem a minha imagem, se convertam a mim ou morram. Quando Deus vai livrar os 3 jovens e tirar os ilesos da fornalha, Nabucodonosor vai dizer assim, louvado seja o Deus desses 3 jovens. Ele vai dizer, agora farei um decreto, que quem não se prostrar diante do Deus desses 3 jovens, eu vou mandar matar. Ou seja, é o mesmo camarada de sempre. Coração duro, ditador, porque não importa a fé. Os ditadores sempre vão dizer o que querem e quem não obedecer vai morrer. Nabucodonosor, como tenho dito, é um exemplo de que pessoas podem ter o conhecimento de Deus, podem experimentar o que Deus está fazendo, mas não experimentam Deus em seu coração. Nabucodonosor representa o tipo de gente que experimenta o que Deus está fazendo, mas não tem um coração transformado. Nabucodonosor não se converte. Ele simplesmente é um ditador que muda de postura religiosa por conta da política. Ele é o tipo de gente, o ditador na história que quer colocar a religião sob a política. Quer governar política e religião. Sabe por quê? Isso é um falso reino. Porque Jesus, quando voltar, vai empregar de fato o seu reinado, que vai governar politicamente, religiosamente, espiritualmente. Nabucodonosor não se converte, continua um ditador como sempre foi. Para nós encerrarmos, algumas coisas importantes. Babilônia e Nabucodonosor caíram durante a vida de Daniel. Daniel encerra esse livro, 12 capítulos, com em média 80 anos. Aqui tem 35 anos. Mas Nabucodonosor e Babilônia caem, perecem. Daniel continua, sabe o que é isso? Não se preocupe. Tudo que está nessa cultura que passa. O governo passa, a pandemia passa, a tempestade passa. A semana choveu, parou de chover. Amanhã são dores, mas o reinado de Cristo é eterno. E Deus fará os seus permanecerem para sempre. Ainda que chegue o dia em que sejamos recolhidos daqui dessa terra, estaremos com Ele para sempre, porque o reinado do Senhor, Ele é eterno. A segunda coisa que aprendemos aqui é que o espírito da Babilônia, ele apareceu para esses jovens em uma tentação igual a que o diabo usou a Jesus em Lucas e Mateus.
Quando Nabucodonosor vai dizer assim, se vocês se prostrarem diante de mim, eu vou dar cargos a vocês, eu vou ajudar vocês. A mesma coisa o diabo faz com Cristo, porque Daniel não é sobre o que aconteceu, é o que sempre acontece. Satanás diz para Cristo, se você se prostrar e me adorar, Jesus, olha para tudo isso eu te darei. Então firme o seu coração. E eu vou terminar lendo Mateus 13, 41, 43, que vai dizer assim, a profecia, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Ele os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, quem são os justos? Aqueles que não se prostraram aos deuses desse mundo, mas se prostraram ao Senhor verdadeiro. Mesmo que isso lhe custasse pressão, calor, sofrimento. O texto vai dizer, então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus 13, 41 ao 44. Eu quero que você pense comigo que o que Cristo fez por nós é muito maior do que fez por Daniel e seus amigos. Diz o texto que Jesus então desce da sua glória e vai se unir aos 3 jovens na fornalha. Agora, a cruz de Cristo é ainda maior. Porque se Jesus se une aos 3 na fornalha, na cruz, Cristo vai sozinho por você e por mim. Ele vai sozinho carregar a nossa dor. Sabe para quê? Para que nós nem mesmo adentremos na fornalha. Se Cristo entra na fornalha com os 3 jovens e os livra, na cruz, Cristo entra sozinho para que nós não experimentássemos a fornalha do fogo ardente e do inferno. E por último, 1 Pedro vai dizer que esse calor que vamos enfrentar na cultura, Deus também vai usar para nos moldar, para nos refinar, para nos amadurecer. 1 Pedro 1, versículo 6 em diante vai dizer assim, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado, o que vai dizer Pedro? Que a fé de vocês a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece. Pedro vai dizer, a sua fé agora, que passa por provação, vale mais do que o ouro refinado. Mesmo que refinado pelo fogo, a sua fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia. Escute-me aqui, meu irmão. Nós não levaremos para o céu ouro. O ouro aqui tem muito valor, mas no céu não vale de nada. Levaremos para o céu, para a glória, a nossa fé que nos manteve. A fé que nós não produzimos. O apóstolo Paulo, a fé que é um dom de Deus que de graça recebemos. Então a fé em Jesus, a fidelidade a Cristo, o escolher ser fiel ao seu reino, a se posicionar em relação a Cristo, o seu reinado, com fé, tem muito mais valor do que os ouros refinados que constroem imagens e falsos deuses. Para nós orarmos, Daniel nos ensina que o calor que o diabo usa para nos queimar, Deus vai usar para nos purificar. Não importa o que você hoje esteja enfrentando, Daniel nos ensina, Jesus nunca vai te abandonar. Não importa a fornalha que você entrou, não importa o sofrimento que você vive, Jesus nunca vai te abandonar. É uma promessa. As minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Essas ovelhas que eu sou o seu pastor, aqueles o qual o Pai me deu, eu jamais lançarei fora, jamais sairão das minhas mãos. Promessa. Não importa hoje o calor que você sinta, a pressão que você sinta, o aperto que você sinta, mesmo que todos ao seu redor estejam prostrados, permaneça em pé. Se prostre apenas diante do Senhor. Ele estará contigo nos dias mais difíceis. E hoje eu quero orar por você, pedir a Deus graça para que esse Espírito de Deus te dê condições
de você conseguir lutar as suas guerras com humildade, discernimento, domínio próprio e dizer não para os falsos deuses, dizer não para esta cultura, dizer não para os ditadores que vão impedir a nós de adorarmos ao Senhor e dizermos: Deus, adoramos ao Senhor. Se o Senhor quiser nos livrar da pandemia, adoraremos ao Senhor. Se o Senhor não quiser nos livrar da pandemia, eu também adorarei ao Senhor, aleluia. Se o Senhor quiser nos livrar de um caos econômico, adoraremos ao Senhor. Se o Senhor não quiser nos livrar, nós ainda adoraremos ao Senhor. Se o Senhor quiser curar o meu corpo, eu darei glórias ao Senhor. Se o Senhor não curar o meu corpo, ainda assim adorarei o Senhor. Sabe, Daniel diz? Deus é soberano. Ele pode fazer qualquer coisa e ninguém pode impedir, mas ninguém pode dobrá-lo e ninguém pode fazer com que ele faça o que ele não quer fazer. Mas no final, adoramos a Ele. Vamos orar juntos, na sua casa, curva a sua face. Vamos hoje, neste domingo, na história, rogar ao Deus eterno, aquele que se manifestou não só na cruz do Calvário, mas se manifestou ali aos 3 amigos de Daniel, a que fielmente compareceu, os livrou. Cristo já fez isso na cruz do Calvário, nos livrou do inferno, já nos livrou da condenação eterna. A condenação deste mundo é infinitamente menor, inferior do que a condenação do inferno, no qual nós já fomos livrados. Vamos orar, Pai. Eu oro, ó Deus, nesse momento, por pessoas que estão, ó Deus, sentindo um calor tão grande. Esse calor, ó Deus, não é por conta da temperatura da sua casa, mas é um calor em sua alma e em seu espírito. É um calor, ó Pai, da cultura que está pressionando. É a pressão econômica, é a pressão da saúde, é a pressão política, é a pressão partidária, é a pressão, ó Deus, dos hospitais, é a pressão da incerteza do futuro. Nesse dia, Deus, eu oro para que a Tua paz, que excede todo entendimento, chegue a esta casa. Eu oro, Deus, para que o Cristo, que esteve na fornalha com os 3 jovens, se manifeste, ó Deus, poderosamente nesta mente e neste coração. Deus, porque algumas vezes nós não vamos ver a Tua mão até que nós sejamos jogados em um lugar que nós não queríamos estar. Esses 3 jovens não presenciaram, não receberam a manifestação do Cristo ressurreto na fornalha até que a fornalha chegou. Por isso, Pai, eu sei que uma hora ou outra o Senhor vai nos salvar. O Senhor pode nos salvar da morte física, mas também o Senhor pode usar até mesmo a morte física para nos salvar. O Senhor morreu em nosso lugar. Por isso, Deus, hoje em cada lar, em cada família, nesse dia das mães, ó Senhor, sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, sobre cada mãe, cada mulher, que haja paz, que haja esperança, ó Deus, que o Teu Espírito revigorize, Deus, traga renovo em cada coração, crendo que o Senhor que estava na fornalha com os 3 jovens está conosco. O Senhor governa a história. Deus, e hoje nós queremos nos posicionar em Teu reino, ó Pai, sabendo que o Teu reino é eterno, o Teu reino jamais passará. Obrigado, Pai, por esta palavra que nos fortalece. Assim oramos, no nome de Jesus, na sua casa, diga amém.